do hype para a prática. Sabemos que inteligência artificial é o nome da vez. E agora já até evoluímos para inteligência artificial tradicional para inteligência generativa, porque é na prática que nós queremos ver o que está acontecendo, quais são esses casos que estão na prática transformando as organizações e as empresas. E se a gente fizer um zoom, um recorte sobre gestão de estoque, imagina se a gente não controlar isso no segundo, no milímetro, pode realmente causar danos, né? A gente pode não ter a nossa mercadoria entregue, pode ter um problema de custo, podemos ter uma cadeia logística toda afetada. Então, como é que nós vamos fazer isso? E no episódio de hoje a gente vai tratar sobre isso e muitas outras coisas de quem realmente está fazendo acontecer já nas novas tendências de inteligência artificial. Eu sou Marcele Paiva, estou aqui mais num episódio do OracleCast junto com Gabriel Valejo. Estou super feliz de estar aqui, mas a gente está bem empolgado com os conteúdos. E hoje a gente tem duas pessoas bem ilustres aqui. Do meu lado direito eu tenho o Alessio, da Pipefy, e a gente vai pedir para você se apresentar. E a nossa anedota, que a piada da vez tem que usar poucos tokens para brincar com a inteligência artificial. Tem que ser aí com poucos caracteres, você contar um pouco o que a Pipefy faz. E do outro lado, eu tenho o Donner, que é da Estúdios Globo. Responsabilidade de ter você na mesa. A gente aqui começando o nosso podcast pequenininho, tendo a Globo, então pra gente também é uma honra ter vocês na mesa. Vamos começar do lado esquerdo, sempre falo, sou canhoto, eu começo do lado esquerdo, depois eu vou pro lado direito. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite, poder participar aqui do OracleCast. Então, meu nome é Alexandre Donner, executivo de tecnologia na Globo. Estou há 16 anos na Globo, trabalhando na área de tecnologia. Vamos falar um pouquinho de Globo, né? Quem é a Globo? É o maior conglomerado de mídia da América Latina. E onde nós temos, qual é o nosso alcance, né? Falando um pouco do alcance da Globo, a Globo é do tamanho do Brasil. A Globo alcança 200 milhões de pessoas todos os dias. A Globo alcança mais ou menos 90 milhões de residências. Então, a gente, nós, com os nossos produtos e nossos serviços, nosso conteúdo, temos um alcance e temos um compromisso muito grande, né, com a sociedade, porque a gente entra na casa das pessoas, entra na casa das famílias, né? E a Globo quer ser o lugar onde as pessoas se encontram, lugar onde nossos conteúdos possam informar, possam divertir e possam levar cultura, né? Cultura para as nossas famílias. Então, vamos falar um pouquinho dessa dinâmica da Globo de geração e distribuição de conteúdo aqui com vocês. Vamos lá, vamos voltar nessa pergunta. Agora do meu lado direito com o Alessio. Boa, obrigado pelo convite, né? Antes de tudo. Trata da casa, né? Já mais de uma vez participando com a gente em vários eventos. Com certeza, né? Obrigado. Cliente, parceiro. É isso. Com certeza aí, super feliz com esse relacionamento. O Pipefy é uma solução de tecnologia, uma plataforma que ajuda empresas a automatizar os seus processos, principalmente agora com inteligência artificial, fazendo com que as áreas de negócio e operações consigam usar a inteligência artificial e AI agents para automatizar o trabalho sem precisar colocar a mão no código, né? Usando a nossa solução, o nosso framework, toda a parte de eficiência tecnológica a gente faz e o nosso cliente final usa a linguagem natural e a generativa para conseguir criar esses agentes e automatizar boa parte dos seus processos de back-office em finanças, RH, vendas e assim vai. Muito legal, a gente vai entrar muito no detalhe disso, mas é legal dizer que a Marcele falou no começo, né, do tradicional ao generativo, a gente vive um contexto de combinar soluções de tecnologia, né? Então quero ver, começando a primeira pergunta, quando a gente olha para a Globo, você falou, né, para mim é como se a Globo é um Super Bowl todo dia, né? O americano, ele fica feliz quando tem um Super Bowl, faz um grande evento uma noite no ano, e a Globo está fazendo isso todo dia. E vocês tiveram um posicionamento muito forte de fazer do Plin ao Play, né, explicar da onde vocês vieram, para onde vocês tinham que ir, e a tecnologia tinha um papel muito importante nisso. Queria que você pudesse compartilhar um pouco com quem está nos assistindo para entender a estratégia e o papel da tecnologia nesse contexto. Muito bem, o papel da tecnologia principalmente é a habilitadora de negócios, né? Então, a tecnologia está sempre aliada ao negócio e trabalhando de forma conjunta ao negócio. Nós fizemos uma transformação muito grande nos últimos 5, 6 anos. Tivemos um programa muito intenso chamado Uma Só Globo, onde nós consolidamos 5 empresas, onde nós tínhamos aqui, quando você fala do Plin ao Play, a gente continua do Plin ao Play, né? Quando a gente fala de Plin, a gente está falando de TV aberta, né? A gente está falando ali de Pay TV, e quando a gente fala de Play, a gente está falando do nosso Globoplay, né? Que a gente tem o nosso stream, né? Então, a gente continua trabalhando do Plin ao Play, e no programa Uma Só Globo nós consolidamos isso tudo numa única empresa. E quando a gente fala em consolidação em uma única empresa, a gente está falando de consolidar processo, está falando de consolidar
pessoas, estamos falando em consolidar sistemas e estamos falando em consolidar uma nova cultura. E desse programa como um todo nasceu a Globo. Então hoje a gente não tem TV Globo, a gente não tem Globosat, a gente não tem Globo.com, nós temos uma nova empresa chamada Globo. E a tecnologia criou, obviamente, né, dentro desse processo, um processo de transformação muito grande. Não só, como eu falei, da integração de tecnologia ao negócio, quando a gente se coloca hoje, de uma forma muito tranquila e transparente, como uma empresa MediaTek. Por quê? De fato, hoje em dia, todas as áreas, sem exceção, trabalham de forma integrada e usam a tecnologia, de fato, como a mola propulsora das transformações e habilitadora de negócio. Então, neste programa como um todo, a gente não só modernizou, né, todas as plataformas, mas criamos uma nova cultura de integração do negócio e da tecnologia. E com isso, nós replataformizamos a empresa como um todo. E nós usamos aí uma série de sistemas também da Oracle para poder fazer novas plataformas para poder viabilizar os nossos negócios, né, que vão, de fato, desde um processo financeiro, né, ou seja, uma requisição ao pagamento, vai de um order to cash, por exemplo, também, mas também todo o processo de produção e distribuição de conteúdo e geração desse conteúdo. Então, foi um processo muito profundo, foi uma convergência muito grande, né, de tecnologias e, obviamente, a Oracle também nos ajudou nesse sentido. E, principalmente, quando a gente fala de, como a gente está falando aqui do assunto de inteligência artificial, todo esse processo criou um foundation de dados muito importante e habilitador para que a gente possa também aplicar a inteligência artificial nos nossos negócios. Muito legal. E você falou uma palavra importante, é a questão da cultura, né? Quando a gente fala de transformação e a tecnologia sendo um habilitador disso, passa pelas pessoas. Então é bem legal que é um equilíbrio entre criar um novo modelo de negócio, revolucionar a operação de um grupo gigantesco, mas colocando as pessoas no centro. Então, bem legal você trazer esse ponto. E quando vocês estão conversando, a minha cabeça está aqui, quase que fazendo um GenAI automático, e eu pensando, olha só, no lado pessoal, né, todos, a gente tem visto, assim, 1 bilhões de downloads do Llama desde 2023. No ChatGPT, 5 bilhões de usuários mês já utilizando, já é maior que o Netflix. E aí eu começo a pensar, poxa vida, no lado pessoal a gente já está utilizando Generative AI. Mas o Donner comentou algo assim, mas como que eu faço o processo da minha empresa melhorar? Porque no lado pessoal a gente já estamos utilizando. E eu acredito que a Pipefy tem muito para contribuir. Como é que eu posso melhorar os processos das organizações? Conta para nós aqui, Alessio, como que a gente vai poder sair só do lado, experimentar no lado pessoal, mas realmente atacar o processo para que a gente possa ter grandes inovações nas nossas empresas. Eu acho que o que a gente está vendo agora são dois mundos começando a se conectar. É como se fosse uma ponte, que os dois lados da ponte estão começando a convergir, né, para formar uma peça só. De um lado você tem do lado pessoal, as pessoas usando o ChatGPT e esses volumes, e do outro lado você tem as áreas que são os centros de excelência da empresa em tecnologia, que são as áreas de IT, uns projetos de AI, né, que já vinham desenvolvendo Globo, a gente estava falando já há muito tempo, vem investindo em desenvolvendo AI, projetos especiais. E quando você fala, né, com CIOs, a maioria, mais de 60% já fala, eu já estou com alguma iniciativa de AI ou ajudando a minha operação ou para ser implementada nos próximos 12 meses. Mas quando você faz a mesma pergunta para a área de negócio, no melhor dos cenários isso vai para 12%, 15%, e geralmente essas áreas falam exatamente no máximo isso, estou usando o ChatGPT. Então, acho que a próxima grande onda, né, de oportunidade para as empresas é exatamente olhar fora dessa área de centro de excelência, como é que o IT vai aumentar o seu escopo e o seu impacto para transformar as operações de negócio do dia a dia. Cada departamento, cada função, existem centenas e milhares de processos que existe uma oportunidade enorme para usar a IA generativa ou os agentes de IA para, de fato, executar aquela tarefa e ajudar esse ser humano a ser mais produtivo. E aí, do ponto de vista de cultura ou de conhecimento, né, a gente atende mais de 4 mil clientes. Acho que o desafio hoje não é tanto mais tecnológico. A tecnologia que vai ser usada nos próximos 5 anos, acho que já está disponível. Já tem OCR, já tem processamento de linguagem natural, análise de sentimento. Quando a gente conversa com a área de negócio, acho que a mudança do mindset é entender o que é do meu dia a dia ou de pedaços da jornada do meu trabalho eu tenho oportunidade para adotar IA
E a partir do momento que eu entendo onde que eu vou adotar a IA, qual é a melhor forma de eu usar a IA para resolver aquele problema? De uma forma que seja escalável, que eu não tenha um problema de compliance, que essa solução eu consiga ser empoderado para usar no meu dia a dia, mas eu não gere nenhum problema de segurança dentro da minha operação. Eu acho que é essa transformação cultural que a gente vai ver acontecendo nos próximos anos, essas áreas de negócio sendo educadas, entendendo onde pode usar e sabendo como usar. E aí a gente vai ver esse número crescer bastante aí dentro das empresas também. Eu queria fazer um gancho para te fazer uma pergunta, porque eu imagino, você está falando de educar as pessoas, né? E as pessoas estarem preparadas para usar essa tecnologia e você olhando para uma integração de modelos de negócio que são complementares, você tem que primeiro integrá-los, fazer funcionar dentro de uma única espinha dorsal, tendo às vezes até culturas diferentes de negócios e operações com modelos e velocidades diferentes de atuação. Modelo de venda de mídia, você tem um outro lado de produção editorial. Como é que foi esse processo para vocês? Qual foi o desafio? E como é que você encaixa as pessoas no meio desse caminho? Como é que você faz o reskilling delas? Queria que você elaborasse um pouco em cima disso. Legal. Acho que antes de falar exatamente desse ponto, quando a gente falou de pessoas, dentro do contexto de IA hoje em dia, tem uma questão de gerenciar as ansiedades, né? Então, acho que as pessoas, os executivos... Afinal, somos o país mais ansioso do mundo, né? Os executivos, de uma forma geral, e todo mundo, né? A gente brinca, né? Todo mundo quer uma IA para chamar de sua, né? Então, tem que fazer o check the box na isso, apresentação. Eu fiz uma IA, né? É isso. E eu acho ótimo, né? Eu acho que isso impulsiona, movimenta, né? Todo mundo nesse sentido. Mas primeiro tem que ter uma gestão dessa ansiedade para que não seja criado IA para tudo, de fato, né? Então, acho que agora voltando para a sua pergunta e respondendo, a Globo se organizou muito nessa questão de IA, numa governança, né? A gente tem um programa de IA dentro da Globo, né? Tem uma governança de IA. Obviamente que ela, no modelo mais cebola, né? Tem um IA corporativo, né? Onde tem um investimento mais claro, destinado para programas e projetos específicos, mas também tem os desenvolvimentos de IA dentro departamental ou dentro de algumas áreas específicas que o Centro de Excelência de Tecnologia toca junto com a área de negócios. Hoje em dia a gente diz que com o modelo MediaTek a gente não tem distinção de tecnologia e negócio. É uma coisa só. A gente trabalha em squads integrados, em times integrados, com objetivos muito bem definidos, através de no trimestre, num quartil. A gente tem OKRs definidos, entrega de valor definidos pela Value Stream. Então, negócio e tecnologia, de fato, trabalha junto. E com os OKRs definidos, né, os objetivos e valores que a gente tem que entregar, porque a gente não faz absolutamente nada que não entregue valor. Ou seja, a gente não vai fazer uma implementação de tecnologia por tecnologia. A gente vai fazer porque entrega valor ao negócio. A gente define o valor do negócio, a gente entrega e combina isso com a área de negócio. Dentro desse contexto e dentro dessa governança, tudo é medido, tudo é definido. E a gente faz muito processo de ideação, ou um processo lean para definição do que a gente vai estar atacando justamente de prioridades aqui e oportunidades que nós podemos ver dentro dos processos. Isso tudo em conjunto com as áreas de negócio para que a gente possa priorizar onde nós vamos colocar os recursos. Porque a gente sabe que os recursos são o quê? São finitos. Então a gente tem que usá-los da melhor forma possível e alinhado ao negócio. Então a gente tem uma governança da empresa como um todo e departamentalmente, usando as capacidades de cada um dos times que já estão dedicados para aquele assunto. Então a tecnologia junto com a área de negócio decide onde vai botar a energia. Não, a gente vai desenvolver IA ou vai desenvolver um novo feature que a gente está precisando. E não tem nada a ver com IA. Não, IA é mais importante, então vamos fazer IA nesse momento. Não necessariamente todos os problemas vão ser resolvidos com IA. É isso que você está trazendo. Isso, e a onda, né? A gente já surfou a onda do RPA, da automação, da robotização, né? Que era remédio para tudo. E não necessariamente era, né? Era uma integração, era um novo módulo. Então a gente tem que tomar o mesmo cuidado, porque também, só para lembrar, quando a gente teve aqui todo o Globo tem um move to cloud muito forte, né? A gente está tudo está em cloud hoje em dia, a gente fez esse movimento ao longo dos anos também. Você tem que ter a gestão financeira do uso da cloud. Você tem que ter a gestão financeira também do uso da IA. O uso indiscriminado da IA pode ser um processo que pode te levar a um problema grande de custos. Bom, Gabriel, fiquei aqui curiosa. Que aula, né, que nós estamos tendo, mas fiquei aqui curiosa. Eles contaram assim, um caso prático, assim, uma área, né? Então, acho que o Alessio falou área de RH, área de operações. O Donner, antes a gente conversou aqui, ele falou da área de supply chain. Acho que eles podiam contar para a gente, assim, um caso concreto dentro das empresas de um processo
que foi automatizado ou que já está usando inteligência artificial, ou, melhor ainda, com GenAI? Estou curiosa para saber. Vamos começar com você, Alessio? Legal. Acho que dá para começar dos mais simples aí até os mais complexos. Acho que os mais populares que a gente vê, assim, que é super comum, são os fluxos de back-office dentro da operação. Então, em RH, fluxo de admissão digital, atendimento ao colaborador, tira dúvida, abre ticket, reembolso, todo tipo de solicitação, né, que você tinha muito ser humano trabalhando e fazendo o trabalho manual, é um forte candidato para a IA entrar e revolucionar. E processo de finanças, cara, todo aquele fluxo de escritório, contas a receber, contas a pagar, homologação de fornecedor, gestão do ciclo de vida desses contratos, enfim, tudo que você tem um processo intensivo em pessoas, de gente adicionando informação ou de forma manual, tomando a decisão, fazendo um tipo de análise, é um forte candidato hoje para, de forma muito fácil e intuitiva, você conseguir substituir e colocar a IA para pelo menos dar um salto grande de produtividade para esse colaborador no back-office. Mas nessa perspectiva, você como um prestador de serviço para as empresas, né? Você ouve um caso, você ouve um problema que precisa ser resolvido. Como é que você está vendo o perfil do cliente com o qual você está tratando hoje? Ele é um cliente que está buscando uma solução pronta, que você tem uma prateleira para esse tipo de use case, para cada uma das áreas que você explicou? Ou você está num nível, vamos desenvolver em conjunto, sentar junto, entender quais são os modelos, entender quais são os processos e desenvolver algo tailor-made para aquele cliente? A gente trabalha, na verdade, nos dois cenários. Quando você pensa nos desafios da área de negócio, em grande escala é muito parecido, é muito transacional e às vezes é um risco até baixo de você implementar a IA ali e ter um ROI alto. Mas, por exemplo, o mesmo exemplo do RH, você pode usar um OCR para extrair dados de um currículo e abastecer teu banco de talentos até ajudar a fazer um matchmaking na tua vaga. Isso é uma coisa. Agora, você usar a IA para fazer entrada de dados no teu sistema de folha de pagamento é outra brincadeira, é outro nível de governança, é outro nível de criticidade. E aí, nesse segundo caso, onde é mais complexo, a gente também senta com o cliente para entender. Primeiro, é bem aquela provocação. Faz sentido colocar a IA aqui, né? E mesmo assim, além disso da IA, você tem que quebrar aquele processo que a gente chama de swarm, né? Quebrar em pedaços menores, porque às vezes você não vai usar o IA em tudo. Você vai usar um OCR para fazer a entrada do documento, aí você vai usar uma solução open source, que você vai rodar na tua infra para fazer a segunda tarefa, e na terceira tarefa você vai usar um LLM grande como OpenAI, um Llama da vida. Então, depende muito do nível de criticidade e complexidade do que o cliente está tentando resolver. Coisas mais simples, mais transacionais, horas, você consegue colocar em produção fácil. Coisas mais complexas, a gente atende várias instituições financeiras. Uma operação de um banco é outro jogo, né? Então, para cada tipo de problema, você tem que entender qual que é a melhor tech stack e a melhor abordagem tecnológica. Dá para deixar no multi-cloud e numa cloud pública, alguns processos não tem problema. Mas se você é uma instituição financeira regulada ou uma seguradora, às vezes você quer isso fechado, 7 chaves, na hora... Soberania total. Né? Soberania total. Foi assim que a gente começou a trabalhar, né? Exatamente. Atendendo algumas instituições financeiras fora do Brasil, inclusive. Então, acho que é um exemplo bom. Cada caso é um caso, você não pode usar uma solução generalista, bala de prata, nem nos dois extremos. Você vai usar no-code para fazer coisa de altíssima criticidade, você tem que tomar cuidado e fazer isso muito bem. Você vai usar uma solução in-house, vai fazer um fine-tuning de modelo para coisas simples do dia a dia, você está deixando dinheiro na mesa também. Então, depende muito da necessidade e do problema que o cliente tem. Muito legal. Donner, você conta pra gente de supply chain. Comecei falando aqui esse episódio que a gente tem gestão de estoque, tem que estar hiper Eu alinhada. imagino na Globo. Na né? Globo. Com casting, com cenografia, nem consigo dizer. Olha, podemos falar de supply chain, mas eu poderia dizer para vocês que a gente tem IA em todos os nossos processos, em todas as áreas de negócio. Então, reforçando o assunto de RH, não tenha dúvida, toda a parte de admissão ali, coleta de documentos, né, que a gente tem, a automação desses documentos é um fato. Na parte de análise de crédito, a gente tem uma automação grande de verificação de crédito e olhar o mercado, né, fazer uma verificação de uma empresa especificamente. Então, tem um modelo conversacional também que a gente tem de IA. Eu acho que esse exemplo é muito legal do conversacional, ou seja, qualquer que seja a base de dados. Por exemplo, a gente tem dados de audiência, por exemplo. Né? Aí tem um executivo que quer ter informações de dados de audiência. Ele não precisa mais de um Power BI ou o que quer que seja, né? um Data Visualization, um dashboard qualquer. Ele faz uma pergunta e a resposta vai ser dada pela IA conversacional, né? Então a gente tem assim uma série de exemplos, né, que a gente usa. A gente fala do produto, toda a parte de recomendação, né? A gente já faz modelos preditivos há muito tempo, isso não é de hoje também.
Então a gente vem descrição de item, né, com generativa, então a gente tem uma série de outras, facilitando muito a vida ali. E falando de supply chain, a gente tem toda a parte de inventário, né? Quando a gente fala de supply chain, só falando um exemplo aqui, alguns números, a Globo constrói nos estúdios Globo 6.500 metros quadrados de cenários por mês. Então a gente constrói muitas casas dentro de um mês, né? E essas casas não precisa dizer que ela precisa de material para ser construído, precisa de serviço, precisa, né, ter um cronograma, precisa de todo um planejamento para que isso execute. Então a IA obviamente nos ajuda aí muito nesse processo como um todo. Não vou dizer que a gente está ainda já descobrimos todos, né, os caminhos, mas a gente está experimentando bastante a questão da IA. Eu acho que esse é um momento importante que eu estou chamando de democratização da IA. Ou seja, a IA não é para ficar numa área específica da tecnologia ou de uma área específica da empresa. A gente precisa democratizar a IA como uma ferramenta de trabalho de todas as pessoas que aplicam tecnologia, todas as áreas de negócio, e que ela seja de fato escalável exponencialmente para que de fato a gente possa ter uma democratização da IA e o uso como se fosse uma linguagem de programação qualquer. Sim, sim. Mas eu fiquei curioso que uma das conversas que a gente já teve no passado, o Globo é um super cliente para a Oracle, eu ouvi a frase importante, que vocês conseguem chegar no nível de detalhe de acompanhar a roupa da atriz XPTO que está gravando no cenário 3 dos 60 cenários. É verdade, na prática? É verdade. Na prática, assim, controlar no que diz respeito a custos, receitas e despesas de um determinado capítulo de uma novela. Então, a gente tem uma determinada produção, aí a gestão dessa produção você pode fazer por capítulo, por exemplo. Mas eu posso dar um exemplo do BBB. Você pode fazer uma gestão por uma prova do líder. Quero saber quanto gerou de receita ou despesa uma prova do líder, por exemplo. Você consegue cruzar as informações, saber quanto você gastou para fazer a prova, quanto teve de audiência, quanto teve do patrocinador. E eu consigo ter o PNL disso. Uau. Né? E nesse caso a gente usa soluções da Oracle. O Donner comentou aqui de democratização, né? Como é que a gente faz o letramento de inteligência artificial em todas as camadas, né? Como é que a gente faz com todos os nossos profissionais conheçam de inteligência artificial e não fique limitado apenas a uma área ou a um grupo de pessoas, mas como é que a gente consegue isso disseminar nas empresas, né, Gabriel? A gente também falou isso em vários episódios, A gente né? entrevistou uma das pessoas que vem da Adapta, né, que é uma escola de AI, e foi muito interessante entender que entender de AI, você tem desde o PhD, que está na universidade, né, na parte científica, você tem os desenvolvedores que estão atuando, mas tem a camada das pessoas que estão no RH, que estão no marketing, que estão na área financeira, que tem que saber operar a ferramenta, saber usar essa ferramenta. Como é que vocês estão vendo isso até do ponto de vista de contratação de pessoas? Conta um pouco sobre esse desafio e como é que vocês estão mitigando? Qual que é a volta que vocês estão dando para isso? Não tem atalho. Acho que essa é a questão, né? Toda organização vai ter que investir um bom tempo em ensinando, não só aquela provocação que eu fiz. Onde que dá para aplicar AI e onde que faz sentido ou não, com benchmark de indústria, vendo, né, cases de referências, né? A gente fala do Art of Possible, ensinar o que é uma execução boa com IA no estado da arte. Vai pelo menos a pessoa entender e saber o que isso significa. É a primeira parte. Mas tem toda uma parte fundacional que é muito importante também, na hora que a pessoa olha para dentro da organização e pensa: legal que eu posso fazer tudo isso, mas qual é a metodologia que eu vou usar para priorizar que problema que eu vou atacar primeiro? Para não fazer uma promessa de mudar o mundo e morrer na praia, ali no meio do change management, né? Que é a gestão de processo básico, não tem nem a ver tanto com tecnologia. Segundo ponto, a gente fala muito de não ensinar essa área de negócio a ser um desenvolvedor, mas ele ter um bom conhecimento do impacto tecnológico na operação dele e entender a importância dele entender boas práticas de governança e um mínimo de ferramental para ele não cair em nenhum risco de segurança de dados e ele entender a criticidade. Eu estou lidando com alguma coisa aqui que eu tenho autonomia e eu posso pegar esse problema eu mesmo para resolver de forma rápida, fácil, até usando um chat GPT, ou dependendo da criticidade da informação que eu tenho, isso aqui eu deveria estar envolvendo bem mais gente para explorar até mais sobre o problema e pensar em que tecnologia eu vou trazer. E aí, eu acho que quando a gente pensa em adoção de IA, além de ensinar as pessoas o que a IA pode fazer, tem que ensinar também que não pode acontecer um Shadow IT 2.0 com IA generativa agora, onde a área de negócio, se no passado usava aquele servidorzinho com Access que fazia um monte de gambiarra, não pode agora sair a mercado também fazendo um monte de gambiarra com IA generativa. Então, entender
essa matriz e criticidade dos problemas que tem dentro da operação e qual é a abordagem certa, a tecnologia certa para cada tipo de problema, isso também é um ponto fundamental e a gente gasta muito tempo educando os clientes em relação a isso. Muito eu. Marcelo e Gabriel, acho que tem um ponto importante, assim, independente de atuarmos na tecnologia, somos pessoas, né? Então, eu acho que tem um passinho atrás que a gente precisa dar, pelo menos eu estou tentando evangelizar, que é assim, gente, a gente está passando por mais um super ciclo de tecnologia. Nós já passamos por vários, vamos combinar? Esse é mais um. É diferente? É mais curto? É mais disruptivo? Mas é mais um super ciclo. Então, o primeiro ponto que as pessoas, né, têm que internalizar são os benefícios do uso disso. Né? Eu, como profissional, na verdade, qual o benefício de eu, como profissional, vou ter em aprender e aplicar a inteligência artificial? Então, ninguém vai mudar se ele não entender que ele vai ganhar alguma coisa, né? Ou vai ter um benefício, ou aquilo é um propósito para ele. Porque isso vai ser uma nova realidade. Ele tem que entender assim, o teu skill, se você olhar para trás, já mudou 200 vezes, milhões de vezes, e vai continuar mudando. É mais Muda a uma, velocidade, hein? já muda a velocidade, mas é mais uma. Então você escolheu trabalhar com tecnologia, né? Então é isso que vai acontecer, é mais uma, vamos internalizar isso, vamos aprender mais uma nova tecnologia e poder, aí sim, entrar em todo o letramento. Porque eu não acredito que as pessoas se envolvam em o que quer que seja, se eles não têm o propósito forte e o entendimento do benefício que aquilo vai dar para ele. Então isso tem que ficar muito claro. Ou então vai ser, lá vem mais uma tecnologia para eu aprender, né? Vai dar mais trabalho. Não, é mais uma ferramenta para você fazer melhor o que você já vinha fazendo. Não, isso é muito legal. E tem um lado que é descentralizar o conhecimento, né? Porque antes saber de tecnologia era para as pessoas de tecnologia. E hoje você está no RH, você está no marketing, você está nas finanças, você está na operação. Em todas as áreas você passa a ter a necessidade de conhecer. A gente falou muito no outro episódio, você não contrata ninguém que fale que não sabe usar a internet, né? Você não vai contratar uma pessoa que não usa a internet. Mas já foi um diferencial, né? Já Eu foi me um lembro, diferencial. eu comentei sobre isso no episódio aqui. Eu entrei no mercado de trabalho nos anos 2000. E eu me lembro que minha mãe falava assim, coloca no currículo que você conhece internet. E eu pensava, mas o que a minha mãe acha que eu conheço de internet? E ela achava, não, porque você sabe, navega super bem, você busca todas as informações, você conhece tudo de inteligência artificial, na época era internet, né? E aí a gente estava falando sobre isso, né, Gabriel? Que esse vira mudou, uma né? skill importante para o mercado. Tem que saber falar desse... Como você, num novo país, com um novo idioma, que para você navegar ali, você vai precisar conhecer, independente do nível de profundidade técnica que você vai entrar ou não. E talvez a internet naquela época seja análogo à inteligência artificial hoje, né? Eu penso isso, Esse é que um ponto. no futuro a gente não vai Isso. colocar mais conhecimentos de inteligência Exato. artificial, vai fazer parte do nosso dia a dia. Aquela coisa do novo normal, né? Novo isso aí. normal, mas o Alessio falou Isso aí. algo que eu me identifico muito, não tem atalho. Nós vamos ter que todos nós fazer a nossa lição de casa. Sabe o que é legal? Que estamos todo mundo aprendendo. É isso aí. Acho que a gente já ouviu várias vezes, mas acho que sempre vale a pena falar. Aprendendo, desaprendendo e aprendendo de novo. Então, tá todo mundo nesse momento de se educar e trabalhar e conhecer alguns fundamentos, porque vai fazer a diferença, né? Um dos casos que colocou aqui hoje de manhã foi do segmento financeiro. Ele falou, não tem mais clusterização, porque eu quero a hipersegmentação. Então, veja, até nós, meu conhecimento é de marketing também, então, né, nós falamos de clusterização, não tem mais isso. Agora, a hiper e personalização. E que mais vocês estão vendo assim de coisa assim muito diferente? Fala assim, a gente realmente precisa acelerar o nosso conhecimento para que as áreas de negócio incorporem esse, né? A gente citou aqui marketing, mas vocês estão vendo alguma outra área? Falou RH, falamos supply chain. Tem mais outras áreas que vocês estão vendo que estão vindo nessa? Posso falar? Quando a gente fala de conteúdo, geração de conteúdo, é uma disrupção alucinada, brutal, né? E... imagina vocês, dentro da Globo, falar de geração de conteúdo sem um ser humano, né? A gente vai gerar conteúdo ali de forma artificial, né? Como a própria palavra diz. Mas isso já está sendo discutido, já estamos experimentando, então acho que isso virá. Legal. Virá de alguma maneira, né? Obviamente que nós não vamos jamais deixar de lado, né, a arte de criar conteúdo, né, que a gente tem. Mas usar, experimentar... toda a parte que você falou de publicidade, como é que a gente pode gerar uma publicidade com o IA, né? Ou mínimo copilotar isso aqui junto com o IA? Aprender mais rápido. Aprender mais rápido. Então, saindo do mainstream ali de finanças, supply chain, né? Essa coisa toda, a gente fala de conteúdo, né? Mas foi muito legal porque a gente já viu muito sobre como transformar processos de negócio
vamos chamar de tradicionais, que são mais óbvios, né? Quando a gente fala de suprimentos, RH, com a presença da Globo, falar até de como a AI pode transformar o produto intelectual de uma empresa como a Globo, porque é como juntar, né, o talento intelectual humano com o intelectual generativo e gerar novas ideias em cima disso, trazendo trocadilho aí, só para não perder a piada. Mas como é que vocês estão vendo o futuro? E não é o futuro óbvio, assim, o que vocês estão discutindo nas mesas para o futuro de curto... Não existe longo prazo no AI, mas em curto e médio prazo, o que vocês estão vendo de mais importante nas tomadas de decisão, nas mesas que vocês estão conversando? Assim, falando de futuro para a Globo, eu não posso deixar de falar de TV 3.0. E não fala diretamente com AI, mas é uma convergência, né? Quando eu falei de super ciclo tecnológico, né? É convergência de tecnologias. Então, analogamente, a TV 3.0 faz uma convergência da TV aberta com a digital. Legal. Então, isso está se regulando, vamos dizer assim, no Brasil, está sendo discutido e vai ser regulado, onde você poderá ter uma TV que a gente vai chamar de 3.0, onde vai ter a TV aberta com um mínimo do digital para poder justamente personalizar. A gente poder ser hiper personalizado, né? Ou para poder entregar um conteúdo ou principalmente uma publicidade específica para você naquele teu contexto de uma determinada cidade, de uma localização muito específica. Então, acho que a TV 3.0 é um assunto que está na nossa pauta, do nosso futuro. A inteligência artificial é o segundo assunto que está na nossa pauta. E aí é, de fato, experimentar e aplicar da melhor forma possível. E aí não tem jeito. Eu acho que no nosso caso não tem jeito. É governar orientado a valor, orientado às oportunidades, mas sempre com uma governança, como foi colocado aqui, de segurança, dos dados, com muita responsabilidade e responsabilidade financeira. Então, esses dois grandes assuntos estão na nossa mesa. Muito legal. Alessio. Eu acho que o impacto da IA no mercado de trabalho é significativamente maior do que as pessoas já estão falando. É infinitamente maior. E a gente, olhando os nossos 4 mil clientes, a gente tem empresas que são referências e fazem isso muito bem, às vezes nos seus setores. Então eu consigo ver amostras muito específicas provavelmente de como é que vai ser o futuro daqui a 2, 4 anos. E se a gente replicar alguns desses casos e pensar que o mercado inteiro, a economia inteira vai estar usando IA dessa forma, de alguns exemplos muito sofisticados, para coisas completamente fora da caixa, que eu já estou vendo no dia a dia, o que a gente entende como trabalho, o que a gente entende como skill básico para uma pessoa ser capaz no ambiente de trabalho, vai mudar muito e muito rápido. Não é uma coisa assim, daqui a 10 anos você precisa se preparar. Eu acho que daqui a 1 ano, 6 meses, isso aqui já vai estar fazendo diferença significativa. Seria um exemplo de propaganda. A gente fez um vídeo na nossa campanha de Pipefy nova, de todo o posicionamento novo que a gente estava fazendo, e foi o melhor vídeo em 10 anos que eu já vi. Assim, maravilhoso. Conteúdo, estratégia e tal. E eu perguntei, cara, qual foi a agência? Quem fez isso? Meu Deus, tá maravilhoso. E o time falou assim, cara, foi o nosso CMO com um analista usando IA. Eu falei, que isso? É outro jeito. Eu acho que essa transformação do trabalho, né, com agentes que a gente está... A interface entre sistemas e pessoa e os sistemas vão mudar muito com esses agentes, né? Essa forma de, vou chamar de dialogar entre pessoa e sistemas, vão mudar muito com esses agentes de inteligência artificial. Muito legal. E eu acho que não vai substituir o ser humano, igual a gente estava falando lá na Globo, mas imagina para a produção da novela, de tudo, das cenas, das animações, aquele ser humano vai ser 10 vezes mais produtivo. É isso, vai potencializar o talento. E lembrando que todo o conteúdo que é gerado passa por um processo de pós-produção. Então, o uso da inteligência artificial no pós-produção, que já é utilizado, vai maximizar ainda mais esse processo de pós-produção dos conteúdos, né? Muito legal. Gente, super feliz com o papo, uma baita aula, né, Mar? Nossa, é sensacional. Para fechar a palavra-chave, só para a gente não perder a nossa tradição. Eu vou ser consistente com a minha e vou criar outra, né? Então, a minha é conhecimento, mas acho que desse bate-papo eu saio daqui assim, entusiasmada com esse futuro do trabalho. Muito legal. Dona, uma palavra. Experimentar. Alessio. A palavra é estar de cabeça aberta e estar disposto a abrir a cabeça para novos paradigmas. E para mim é coragem. A gente precisa abraçar esse novo e fazer a transformação acontecer hoje. Quanto mais a gente aplica, mais a gente aprende.
Galera, muito obrigado. Foi muito legal o papo de hoje. Para vocês que estão nos assistindo, obrigado novamente por mais esse episódio. Se você gostou desse conteúdo, clica no sininho, manda para os amigos, escutem nas suas plataformas de áudio preferidas e vamos para a próxima. Valeu!